Professores de biologia passam metade da aula desenhando no quadro? Aí você olha aqueles desenhos lindos e maravilhosos e se sente mega humilhado porque definitivamente você não tem o menor dom artístico? Seus problemas acabaram? Meu nome é Márcia Souza e te apresento a Autoridade Biológicas, para te provar de uma vez por todas que nem toda professora de biologia sabe desenhar. Os seres vivos do nosso planeta são estritamente relacionados aos fatores abióticos, como a água, o ar e a energia solar. Nesse vídeo, vamos ver como a maioria dos seres vivos dependem, direta ou indiretamente, do Sol para obter energia. Eu não estou dizendo que você tem que ficar torrando no Sol igual um frango assado. Embora uma pequena exposição seja importante para você produzir vitamina D, que é responsável pela saúde dos seus ossos e regula outras funções no seu corpo, uma exposição prolongada no Sol em momentos de intensidade luminosa muito forte pode causar vários problemas, como queimadura, câncer de pele, e ainda assim você não vai se sentir alimentado. Já outros seres vivos conseguem pegar essa energia solar e se desenvolver. Isso porque eles convertem energia luminosa em energia química, naquele famoso processo chamado de fotossíntese. Os seres fotossintetizantes mais conhecidos são as plantas, mas além delas temos outros, como as algas, que produzem a maior parte de oxigênio da atmosfera, e além delas as bactérias também fazem, algumas. Para uma planta fazer fotossíntese, ela precisa de alguns ingredientes. Um deles é a água, que vem lá da raiz e tem que chegar até as folhas, e o outro é o gás carbônico, que está no ar e precisa entrar nessas folhas através dos estômatos. Lembrando que o gás carbônico ele é formado por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, então ele vai ser o doador de carbono para essa planta formar moléculas orgânicas. O outro ingrediente é a energia luminosa, que vai ser usada para unir esses carbonos. O produto final da fotossíntese são açúcares pequenos, de 3 carbonos, que geralmente se juntam para formar a glicose de 6 carbonos. A energia armazenada é liberada quando essas ligações se rompem. Então, esses açúcares podem ser usados como fonte de energia para a célula sobreviver, ou eles podem ser usados para formar moléculas orgânicas maiores, mais complexas, como, por exemplo, a celulose e o amido, que são açúcares, ou outros compostos, como, por exemplo, os aminoácidos, que são a base lá da proteína e levam nitrogênio na sua composição, os nucleotídeos também, que vão formar o DNA, o RNA, e que além do nitrogênio tem o fósforo. Isso tudo vai fazer parte do corpo do ser vivo, ou seja, vai compor a biomassa. Acontece que essa energia luminosa armazenada em forma de biomassa pode ser passada para um outro ser vivo através da alimentação. Ou seja, quando uma lagarta come uma folha, parte dessa folha vai ser usada para a lagarta conseguir energia para suas próprias funções e outra parte para ela produzir suas próprias moléculas orgânicas. Mesma coisa acontece com a galinha, que se alimenta da lagarta, e você que se alimenta da galinha. Essa relação alimentar se chama cadeia alimentar ou cadeia trófica, do grego, que significa nutrir. O primeiro ser vivo dessa cadeia é um ser autotrófico, e como ele produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, é chamado de produtor. Quem não consegue fazer isso precisa pegar essa matéria orgânica já pronta, consumi-la pronta, então são chamados de consumidores. O primeiro consumidor dessa cadeia é chamado de consumidor primário, o segundo consumidor secundário, o terceiro terciário e assim sucessivamente. O mesmo acontece com os ecossistemas aquáticos. Então, na superfície do mar ou de um lago, existem seres microscópicos que não conseguem vencer a força da água e são chamados de plâncton. Parte desse plâncton é formado por algas fotossintetizantes, o tal do fitoplâncton, e serve de alimento para a parte que não faz fotossíntese, o tal do zooplâncton. Esse zooplâncton serve de alimento para peixes e esses peixes podem servir de alimento para um ser humano. Bom, o fitoplâncton é autotrófico, então ele é o produtor dessa cadeia alimentar. Já o zooplâncton é o primeiro consumidor, então o consumidor primário, o peixe consumidor secundário e você, como é o terceiro consumidor dessa cadeia, é o consumidor terciário. Cada etapa dessa cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Na natureza, as cadeias alimentares não acontecem isoladas. Por exemplo, uma lagarta pode servir de alimento para uma galinha, mas também pode servir de alimento para uma lagartixa. O conjunto de cadeias alimentares interligadas se chama teia alimentar, e por conta dessa interligação, o mesmo indivíduo pode ocupar níveis tróficos diferentes. Nessa nova cadeia, a galinha, que antes era um consumidor secundário, é um consumidor terciário e o homem é um consumidor quaternário. A energia transmitida de um nível trófico para o outro nunca volta para o nível trófico anterior. Por isso que nós dizemos que a energia flui numa única direção, vinda do Sol
até o último nível trófico. Conforme a matéria orgânica vai sendo quebrada para liberar energia, ela vai sendo transformada em moléculas menores que podem ser eliminadas no ambiente. Quando um ser vivo morre ou perde alguma parte, como folha, cauda, pele, essa biomassa não fica esquecida no ambiente, ela vai servir de alimento para fungos e bactérias, que são os seus decompositores, que quebram essa biomassa e liberam em forma de minerais, como nitrato e fosfato, os átomos que antes faziam parte da matéria orgânica. E esses minerais podem ser reaproveitados pelos produtores para formar novas moléculas orgânicas que vão ser passadas para os consumidores e assim sucessivamente. É o chamado ciclo da matéria. No vídeo de hoje, vimos que o Sol nutre o nosso planeta de energia, e essa energia entra nos sistemas biológicos através da fotossíntese realizada pelos produtores. Eles são chamados assim porque eles conseguem construir suas próprias moléculas orgânicas, a tal da biomassa. Quem não consegue fazer isso precisa consumir essa biomassa já pronta, através das relações alimentares, que chamamos de cadeia trófica. Na natureza, essas cadeias não ocorrem isoladas. Um conjunto de cadeias tróficas interligadas é chamado de teia trófica, e cada etapa dessa teia e cadeia é chamada de nível trófico. A energia que vem do Sol e passa de um nível trófico para outro nunca volta para o sistema, então dizemos que a energia segue um fluxo unidirecional. Já os átomos que compõem a matéria estão sempre sendo reutilizados, sendo os decompositores extremamente importantes nesse processo porque eles deixam os átomos novamente disponíveis para os produtores. Até a próxima aula!